O cheiro de pinho sagrado e cera de vela derretida enchia cada canto do grande salão. Era denso, quase sufocante, misturado ao aroma doce de vinho quente com especiarias que escorria pelas mesas compridas. Eu segurava o embrulho contra meu peito, como se fosse meu próprio coração exposto, envolto em papel pardo reciclado e amarrado com um fio de juta que eu mesma tingi de dourado, usando cascas de cebola. Modesto, simples, mas sagrado. A noite da dádiva não era apenas uma festa. Era o momento onde o destino do vínculo era selado. O presente que você oferecia ao seu companheiro nessa noite carregava o peso de uma promessa eterna, testemunhada pela alcateia, abençoada pela lua-mãe. Minha avó costumava dizer que a lua não olhava para o brilho do ouro, mas para o calor da intenção. Eu rezava para que isso fosse verdade. Meus dedos tremiam, não de frio, embora a neve lá fora estivesse caindo em redemoinhos prateados contra as janelas altas do salão. Tremiam de ansiedade, de esperança frágil. Eu tinha passado 3 meses tecendo aquele cachecol. Cada ponto era uma oração sussurrada. Proteção, calor, amor. Eu havia usado lã vermelha profunda, tingida com raízes de ruiva que eu mesma colhi na floresta, e bordado nas pontas, símbolos antigos de guarda com fios de prata que comprei, economizando centavos durante meio ano. Não era ouro, não era uma joia cara, mas era minha alma transformada em fibra. Marco estava ao meu lado, impecável em seu traje de gala. Couro negro polido, botões de prata reluzentes, o brasão de sua família bordado em fios caros no peito. Ele cheirava a colônia importada, algo cítrico e agressivo que sempre me fazia espirrar. Seus olhos cinzentos varriam o salão, não me olhando, mas catalogando quem estava presente. O conselho de anciãos, a elite mercantil, os guerreiros de alta patente. Ele queria ser visto, ser notado, subir. Eu queria apenas ser amada. A mestra de cerimônias, uma loba grisalha com voz de sino de igreja, bateu o cajado no chão de pedra 3 vezes. O salão inteiro silenciou. Até as chamas das velas pareceram parar de dançar. Sua voz ecoou, solene e antiga. Companheiros da alcateia do Pinheiro Real, a lua testemunha seus vínculos nesta noite sagrada. Que cada dádiva seja oferecida com coração puro, recebida com gratidão sagrada. Que o fogo do lar aqueça seus juramentos. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir o pulso na base da minha garganta. Marco se virou para mim, finalmente. Ele não sorriu. Apenas estendeu a mão, expectante, os olhos ainda meio distraídos pela sala. Eu respirei fundo, sentindo o peso do pacote. Entreguei a ele. Ele pegou sem cerimônia, virando o embrulho nas mãos como quem avalia o peso de algo no mercado. Meu estômago se apertou. Noemi, ele murmurou baixo. Só para mim, um vinco se formando entre suas sobrancelhas. Isso parece leve. Está cheio de amor. Eu sussurrei de volta, tentando sorrir. Abre, por favor. Ao nosso redor, outros casais estavam trocando presentes. Ouvi suspiros de admiração, o brilho de joias sendo reveladas, o tilintar de moedas de ouro em bolsas de veludo. Minha boca ficou seca. Marco puxou o fio dourado com um movimento brusco, rasgando o papel. A lã vermelha desdobrou-se em suas mãos. O cachecol caiu em cascata, suave e vibrante contra o preto severo de suas roupas. Os símbolos de prata nas pontas capturaram a luz das velas, brilhando discretamente. Por um segundo, só um segundo, achei que vi algo suavizar em seu rosto. Mas então ele ergueu o cachecol no ar, segurando-o entre 2 dedos como quem segura algo contaminado. Seus lábios se curvaram. Não em sorriso, em desdém. Lã? Sua voz não era baixa. Era alta o suficiente para que as cabeças ao redor começassem a se virar. Você me deu lã de ovelha? Meu rosto pegou fogo. Eu fiz, Marco. Eu mesma. Cada ponto. Está imbuído com magia de proteção, eu usei... Ele me cortou. Sua voz agora projetada, performática. Eu pedi algo digno. Algo que mostrasse nosso status. Ouro, Noemi. Joias. Algo que a elite pudesse ver e respeitar. Ele balançou o cachecol. E você me traz artesanato de camponesa? Sentimentalismo barato. O salão estava silencioso agora. Completamente silencioso. Eu podia sentir dezenas de olhos em mim. Alguns curiosos, outros piedosos. Muitos julgadores.
Minha garganta fechou. Marco, por favor, eu sussurrei, estendendo a mão para tocar seu braço. Eu coloquei minha alma nisso. É tradição. É sagrado. Ele deu um passo para trás, evitando meu toque como se eu queimasse. Sagrado? Ele riu. Um som curto, cortante. Isso é um insulto. Você me envergonha na frente de toda a alcateia. E então, ele fez o impensável. Ele virou-se e caminhou até as portas duplas que davam para o pátio externo, onde a neve caía pesada e úmida. Empurrou as portas com força. O vento frio invadiu o salão, trazendo flocos brancos que dançavam como fantasmas. Marco jogou o cachecol na neve suja do pátio e pisou nele. Uma vez. 2 vezes. O salto de sua bota pressionou a lã vermelha contra a lama e o gelo, esmagando os símbolos de prata, sujando cada fibra que eu havia tocado com amor. Eu não conseguia respirar. Não conseguia me mover. Meu corpo inteiro estava congelado, mas por dentro eu ardia. Humilhação, dor, choque tão profundo que parecia irreal. Alguém engasgou. Uma mulher levou a mão à boca. Um dos anciãos se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente no chão. Sacrilégio. Alguém sussurrou. Blasfêmia. Outro ecoou. Marco voltou para dentro, sacudindo a neve dos ombros com indiferença. Ele olhou para mim com frieza. Espero que no próximo Natal você entenda o que significa ser a companheira de alguém com ambição. Lágrimas queimavam meus olhos, mas eu mordi o interior da bochecha até sentir gosto de sangue. Não ia chorar. Não aqui. Não na frente deles. Mas então, o ar mudou. Ficou mais pesado. Carregado. Como antes de uma tempestade de verão, quando o céu escurece e você sente a eletricidade na pele. As portas duplas, que Marco havia deixado abertas, rangeram. Não pelo vento, mas por algo maior. E então, ele entrou. Reizane. Eu nunca o tinha visto pessoalmente. Apenas em retratos oficiais, em tapeçarias históricas. Mas nenhuma imagem capturava a presença física dele. Ele era imenso. Não apenas em altura, embora fosse facilmente a criatura mais alta no salão, mas em presença. Como se o próprio espaço se curvasse ao redor dele. Seus ombros largos estavam tensos, cobertos por uma capa de pele de lobo branco que arrastava na neve atrás dele. A armadura sob a capa era ouro velho e couro escuro, gasta pela batalha, não polida para ostentação. Seu cabelo negro estava preso em um meio coque bagunçado, mechas caindo sobre um rosto que parecia esculpido em pedra. Mandíbula dura, maçãs do rosto afiadas como lâminas, mas eram os olhos que paralisavam, dourados, brilhantes, mas estreitados em dor. Ele entrou devagar, cada passo deliberado, como se caminhar exigisse esforço. Sua mão enluvada pressionava a têmpora, e eu podia ver a linha rígida de sua mandíbula, os dentes cerrados. Ele parecia estar lutando contra algo invisível, algo interno. A mestra de cerimônias curvou-se profundamente. Majestade, nós não esperávamos... Silêncio. A voz dele era rouca, baixa, mas cortou o ar como um chicote. Ele não olhou para ela. Seus olhos dourados varreram o salão, tensos, quase febris, e então pararam. No pátio, na neve, no cachecol vermelho pisoteado e sujo. Ele parou de andar. Por um momento longo, tenso, ele apenas olhou. Sua respiração era visível no ar frio, saindo em nuvens brancas e rápidas. Então, lentamente, ele caminhou até o pátio. Cada passo crocante na neve. O salão inteiro observava. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Zane se abaixou. Suas mãos enluvadas, grandes e marcadas por cicatrizes visíveis mesmo através do couro, pegaram o cachecol com uma delicadeza que contrastava com seu tamanho. Ele o ergueu, sacudindo a neve, os dedos passando sobre a lã molhada e suja como quem toca algo precioso. E então ele parou, completamente imóvel. Seus ombros, que estavam tensos como pedra desde que ele entrou, caíram, relaxaram. Sua mão saiu da têmpora. Sua mandíbula se afrouxou. Ele soltou um suspiro, longo, profundo, audível em todo o salão silencioso. E quando ele abriu os olhos novamente, eles não estavam mais estreitados de dor. Estavam arregalados, chocados, maravilhados. Ele pressionou o cachecol contra o rosto, inalando profundamente, como se estivesse respirando pela primeira vez em anos. Seus olhos se fecharam novamente.
Seu corpo inteiro estremeceu. Silêncio, ele sussurrou, tão baixo que eu quase não ouvi. Pela lua, silêncio. Ele ficou ali, ajoelhado na neve, segurando meu presente rejeitado como se fosse a coisa mais sagrada do mundo. Então ele se levantou. Seus movimentos eram diferentes agora. Fluidos, leves. Ele sacudiu a neve restante do cachecol com cuidado e, sem hesitação, enrolou-o ao redor do pescoço. A lã vermelha vibrante contra o ouro frio de sua armadura era uma imagem chocante, incongruente, linda. Ele entrou no salão novamente, seus olhos dourados agora afiados, focados e cheios de algo perigoso. Eles encontraram Marco. Quem? O rei perguntou, sua voz baixa, mas letal. Rejeitou isso? Marco empalideceu. Ele tentou endireitar os ombros, tentou parecer confiante, mas eu podia ver o tremor em suas mãos. Majestade, Foi um mal-entendido. Mentira. Zane caminhou até ele com passos medidos, predatórios. Eu vi você jogar isso na neve. Eu vi você pisotear isso. Ele parou a centímetros de Marco, sua altura fazendo o outro homem parecer uma criança. Você rejeitou a única magia verdadeira neste salão. Magia? Marco gaguejou, confuso. É apenas lã... Apenas? A voz de Zane subiu, ecoando pelas paredes de pedra. Ele tocou o cachecol ao redor do pescoço com reverência. Ouro eu tenho em cofres cheios. Poder eu tenho em exércitos. Mas paz? Ele se inclinou, seus olhos dourados queimando nos de Marco. Paz eu não encontrava há 10 anos, até tocar isso. Marco recuou. Majestade, eu não sabia. Você é um tolo. Zane o cortou. Um tolo cego, fútil e indigno. Então, lentamente, o rei virou-se. Seus olhos varreram o salão até encontrarem os meus. Meu coração parou. Ele caminhou até mim. A multidão se abriu como água. Eu não conseguia me mover. Não conseguia pensar. Ele parou na minha frente, tão perto que eu podia sentir o calor dele, ver os detalhes dourados em seus olhos, o cansaço antigo nas linhas ao redor deles. Você fez isso? Sua voz era suave agora, quase gentil. Eu assenti, minha voz presa em algum lugar entre meu peito e minha garganta. Ele estendeu a mão enluvada. Você tem mais? Eu pisquei. O quê? Magia, sim. Paz assim. Você pode fazer mais? Eu acho que sim. Eu sussurrei. Eu teço com intenção. É magia de lar. Hearth Magic. Minha avó me ensinou. Hearth Magic. Ele repetiu as palavras como se fossem sagradas. Então você é uma bruxa do lar. Eu nunca tinha me chamado assim. Nunca tinha pensado que meu pequeno dom tinha um nome tão grandioso. Eu só teço o que sinto. Os olhos dele se suavizaram. Algo mudou em seu rosto. Você teceu paz. Silêncio. Proteção. Ele olhou de volta para Marco com desprezo. E esse imbecil jogou fora. Ele se virou para mim novamente. E dessa vez, ele tirou a luva. Sua mão nua, grande, calejada, cheia de cicatrizes prateadas, estendeu-se entre nós. Minha mente precisa do seu silêncio. Meu coração precisa da sua paz. Ele falou alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. Noemi da alcateia do Pinheiro Real, você passaria o Natal comigo? O mundo inclinou. Eu olhei para sua mão, para seus olhos, para o cachecol vermelho que ele usava como um rei usaria uma coroa, e coloquei minha mão na dele. Seus dedos se fecharam ao redor dos meus, quentes, firmes, seguros. Ele me puxou gentilmente para perto dele, e então, sem liberar minha mão, virou-se para a mestra de cerimônias. Prepare a carruagem real. Ele olhou de relance para Marco uma última vez. E remova esse lixo do meu salão. E então ele me guiou para fora, minha mão ainda segura na dele, a neve caindo ao nosso redor como bênçãos prateadas, deixando para trás um salão em choque absoluto, e um homem arruinado ajoelhado no chão. A carruagem real não era como eu imaginava. Eu esperava opulência fria, dourado reluzente, assentos duros de veludo carmesim, mas por dentro era surpreendentemente acolhedora. Madeira escura polida, almofadas de couro macio e gasto pelo uso, e uma pequena lareira mágica embutida na parede que emanava calor sem fumaça. Cheirava a couro velho, cera de abelha e algo selvagem, como floresta após a chuva. Zane entrou atrás de mim e fechou a porta com um baque surdo que isolou o mundo exterior. De repente éramos só nós dois.
o rei alfa mais poderoso do continente e eu, uma tecelã rejeitada ainda tremendo de choque. Ele se jogou no assento oposto ao meu com um suspiro profundo, a cabeça caindo para trás contra o estofamento. O cachecol vermelho ainda estava enrolado em seu pescoço, contrastando violentamente com o ouro guerreiro de sua armadura. Seus olhos se fecharam. Por um longo momento, ele apenas respirou. Eu não sabia o que fazer, o que dizer. Minha mente ainda estava presa naquele salão, na humilhação, no som da bota de Marco esmagando meu trabalho na neve. E agora, eu estava aqui, com ele. A carruagem se moveu, o balanço suave me fazendo agarrar o assento. Através da pequena janela com cortinas de veludo, eu podia ver o grande salão se afastando, as luzes das velas piscando como estrelas através das janelas altas. Você está com medo de mim? A voz dele me arrancou dos meus pensamentos. Ele não tinha aberto os olhos. Meu coração pulou. Eu não sei, admiti honestamente. Minha voz soou pequena no espaço confinado. Tudo aconteceu tão rápido. Ele abriu os olhos então, virando a cabeça para me olhar. Os olhos dourados estavam mais suaves agora, sem aquela tensão de dor que eu tinha visto no salão. Você tem medo que eu machuque você? Ou medo do que isso significa? Eu engoli seco. Os dois, eu acho. Justo. Ele se sentou mais reto, seus dedos tocando o cachecol ao redor do pescoço com uma reverência quase inconsciente. Deixa eu explicar algo, Noemi. Eu não sou conhecido por gentileza. Eu sou conhecido por conquista, por força, por decisões que fazem homens tremerem. Ele fez uma pausa. Mas eu não te trouxe aqui por capricho ou poder. Então por quê? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, suas mãos grandes entrelaçadas, porque pela primeira vez em 10 anos, minha mente está em silêncio. Silêncio? Eu franzi a testa. Eu não entendo. Zane passou a mão pelo rosto, cansado. Você sabe o que é ser um rei alfa? Um verdadeiro rei alfa, não apenas um líder de alcateia? Eu balancei a cabeça. Significa que você está conectado mentalmente a cada lobo sob seu domínio. Milhares deles. Ele olhou para as próprias mãos como se elas fossem estranhas. Eu ouço tudo. Pensamentos, emoções, medos, raivas, alegrias. Tudo ao mesmo tempo. O tempo todo. É um ruído constante, como estar numa tempestade que nunca acaba. Meu estômago se apertou. Isso parece tortura. É. Sua voz era simples, sem autopiedade. O Natal é a pior época. As emoções são intensas. Amor, expectativa, decepção, ganância. Tudo amplificado. Eu evito celebrações há anos porque a dor de cabeça se torna insuportável. Ele tocou o cachecol novamente. Até hoje à noite. Até o cachecol. Eu sussurrei. Ele assentiu. No segundo em que toquei isso, o ruído desapareceu. Completamente. Como se alguém tivesse fechado uma porta pesada entre mim e o caos. Ele me olhou com intensidade. Você não teceu apenas lã, Noemi. Você teceu paz. Proteção mental. Silêncio sagrado. Eu não sabia que podia fazer isso, admiti, minha voz tremendo. Eu só queria que ele ficasse seguro. Protegido. Magia de intenção. Zane se recostou novamente. A mais poderosa de todas. Você é mais rara do que pensa, pequena tecelã. Pequena tecelã. A forma como ele disse isso não era condescendente. Era quase carinhosa. Eu olhei para minhas mãos no colo. Calejadas. Manchadas de tintura. Mãos de trabalhadora. Marco tinha vergonha delas. Dizia que eu deveria usar luvas, escondê-las. Posso perguntar algo? Minha voz era hesitante. Qualquer coisa. Por que você estava lá? No salão? Você disse que evita as celebrações. Ele soltou um som baixo. Quase uma risada sem humor. Política. O conselho insistiu. Disseram que minha ausência estava causando rumores de fraqueza. Então eu fui. E imediatamente me arrependi. A dor estava me matando. Eu ia embora quando senti algo. Algo? Uma mudança no ar. Uma onda de mágica diferente. Antiga. Ele me estudou. E então eu vi aquele idiota jogando seu presente na neve e senti a mágica quebrar. Foi como um grito silencioso. Meus olhos arderam. Eu não sabia que alguém podia sentir isso. Eu senti. E quando peguei o cachecol, quando a paz me atingiu, ele fez uma pausa, sua mandíbula trabalhando. Eu soube que não podia deixar você com ele.
Não podia deixar essa mágica, essa luz, ser desperdiçada em alguém tão cego. Então você me reivindicou. Eu te pedi. Há uma diferença. Seus olhos encontraram os meus. Você colocou sua mão na minha, Noemi. Você escolheu vir. Eu tinha escolhido. No choque e na confusão, minha mão tinha se movido sozinha, buscando a dele como uma flor busca o sol. O que acontece agora? Eu perguntei baixinho. Agora você passa o Natal comigo. No castelo. Ele hesitou. Se você quiser. Eu não vou te prender. Você é livre para partir a qualquer momento. Mas... Sua voz ficou mais baixa, quase vulnerável. Eu gostaria que ficasse. A carruagem sacudiu quando pegamos uma estrada mais acidentada. Através da janela, eu podia ver que estávamos subindo. A neve caindo mais pesada agora, acumulando-se nas bordas da floresta de pinheiros que ladeava o caminho. E depois do Natal, eu tinha que perguntar. Eu volto para casa? Você fica com o cachecol e eu... Não. A palavra saiu rápida, firme. Ele se inclinou novamente, e dessa vez ele estendeu a mão, palma para cima, entre nós. Um convite, não um comando. Noemi, eu não quero apenas o cachecol. Quero a criadora. Quero a bruxa que pode tecer paz do caos. Quero... Ele parou, parecendo buscar as palavras certas. Quero conhecer a mulher que coloca sua alma em fibras e chama isso de simples. Minha respiração falhou. Você não me conhece. Não, mas quero. Seus olhos eram intensos, dourados como o sol de verão. Fica comigo esses dias. Deixa eu conhecer você. E você pode me conhecer. Não o rei. Apenas Zane. E depois, você decide. Decido o quê? Se você quer esse vínculo tanto quanto eu sinto que quero. Vínculo. A palavra pairou no ar entre nós. Enorme e assustadora. O tipo de palavra que mudava destinos. Que definia vidas inteiras. Você sentiu? Eu sussurrei. O vínculo? No momento em que olhei para você. Ele não desviou o olhar. Como um gancho se enterrando no meu peito. Como reconhecimento. Você não sentiu? Eu queria mentir. Queria dizer não. Mas seria falso. Sim, admiti. Minha voz tão baixa que mal a ouvi. Senti. Então me dá esses dias. Ele virou a mão, ainda estendida. Por favor. Eu olhei para aquela mão. Grande, marcada por guerra, mas estendida com delicadeza. E coloquei a minha nela novamente. Seus dedos se fecharam, quentes e seguros, e algo no meu peito se acalmou. Como chegar em casa após uma longa jornada. A carruagem sacolejou para a frente, subindo a montanha em direção ao castelo que eu podia ver agora através da janela, recortado contra o céu noturno. Torres de pedra cinza cobertas de neve, janelas iluminadas como olhos de ouro contra a escuridão. Parece frio, eu disse sem pensar. Ele seguiu meu olhar. É, sempre foi. Ele apertou minha mão levemente. Talvez você possa mudar isso. A carruagem parou com um solavanco final diante dos portões enormes. Eu podia ouvir vozes lá fora, guardas gritando comandos, o ranger pesado de metal quando os portões se abriram. Zane desceu primeiro. Então se virou e me ofereceu a mão novamente para me ajudar. Quando pisei na neve, meus sapatos simples afundaram até os tornozelos. O vento cortava, frio e afiado, carregando o cheiro de pinho e gelo. Antes que eu pudesse tiritar, Zane desabotoou sua capa de pele de lobo e a colocou sobre meus ombros. Era pesada, quente, e cheirava a ele. Floresta, tempestade, algo selvagem e reconfortante ao mesmo tempo. Mas você vai congelar, protestei. Ele sorriu então. Pela primeira vez, um sorriso real que iluminou seus olhos. Eu sou um alfa, pequena tecelã. O frio não me mata, mas você tiritar me incomodaria. Criados apareceram como fantasmas, curvando-se, pegando... Bem, nada. Eu não tinha trazido nada. Eu estava usando meu vestido simples de véspera, verde escuro com bordados que eu mesma fiz. E nada mais. Uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos presos num coque impecável, se aproximou. Ela usava preto severo com um broche prateado em forma de lua. Seus olhos eram afiados, avaliadores, mas não cruéis. Majestade. Ela se curvou. E convidada. Senhora Helena. Zane disse com respeito genuíno. Esta é Noemi. Ela vai ficar conosco durante o Natal. Por favor, prepare a suíte leste. Aqui tem vista para o jardim de inverno. A suíte leste? A mulher ergueu uma sobrancelha prateada. Majestade, essa suíte não é usada desde minha mãe. Eu sei.
Zane olhou para mim. É a mais quente, a mais acolhedora, apropriada. A senhora Helena estudou meu rosto por um longo momento. Então algo suavizou em sua expressão. Entendo. Ela se virou para mim, sua voz perdendo um pouco da formalidade. Venha, querida. Você deve estar exausta. Eu olhei para Zane, incerta. Ele assentiu. Vai. Descansa. Eu te vejo no café da manhã. E eu não tinha ideia do que fazer num castelo real. Seja você mesma. Ele tocou o cachecol ainda em seu pescoço. É tudo que eu quero. A senhora Helena me guiou através de corredores de pedra que pareciam intermináveis. Nossas passadas ecoavam. Tapeçarias enormes cobriam as paredes, retratando batalhas antigas, alfas lendários, cenas de caçadas sob luas cheias. Era impressionante. E frio. Tão frio. Não apenas na temperatura, embora o ar fosse gelado, mas frio na alma. Não havia cor, não havia calor, apenas cinza, preto, prata, ouro, nenhum vermelho alegre, nenhum verde vibrante, nenhum toque pessoal. Passamos por uma sala de jantar grande o suficiente para alimentar 100 pessoas, mas a mesa estava vazia, polida, mas sem uso. Uma biblioteca com prateleiras que subiam 3 andares, mas nenhuma cadeira confortável para leitura, apenas mesas formais de estudo. É sempre tão... quieto? Eu perguntei. A senhora Helena suspirou. Desde que a rainha-mãe faleceu, sim. O rei não tolera barulho. Dor de cabeça, ele diz. Então mantemos tudo silencioso, formal. Ela me lançou um olhar de lado. Talvez você mude isso. Eu sou apenas uma tecelã. Querida. Ela parou diante de uma porta de carvalho trabalhada. Você fez o rei sorrir. Eu não via isso há 5 anos. Você é muito mais que apenas uma tecelã. Ela abriu a porta. E eu engasguei. A suíte era linda. Não opulenta como o resto do castelo, mas acolhedora. Paredes de madeira clara ao invés de pedra fria. Uma lareira enorme já crepitando com fogo verdadeiro. Uma cama com dossel coberta com mantas que pareciam macias como nuvens. Janelas amplas que davam para um jardim coberto de neve onde árvores nuas se curvavam graciosamente sob o peso branco. E cores. Finalmente, cores. Almofadas em tons de cobre e dourado queimado. Tapetes tecidos em padrões de folhas outonais. Cortinas em tom de mel. Parecia um lar. Esta foi a suíte da rainha. A senhora Helena entrou, acendendo velas com uma vara longa. Ela era uma Hearth Witch também, sabia? Meu coração pulou. Era das mais poderosas. Ela podia acalmar qualquer tempestade, física ou emocional. O falecido rei costumava dizer que ela era a única razão pela qual ele não enlouquecia com o peso da coroa. Helena sorriu tristemente. Quando ela se foi, o castelo esqueceu como ser quente. E Zane? Eu perguntei baixinho. Ele tinha quantos anos? 15. Jovem demais para perder uma mãe. Jovem demais para assumir o ruído alfa sem alguém para lhe ensinar a filtrar. Ela arrumou as almofadas da cama desnecessariamente. Ele se fechou depois disso. Construiu muros. Até hoje à noite, eu sussurrei. Até você. Ela se virou para mim com olhos brilhantes. Ele tocou você, Noemi. Ele segurou sua mão. Ele não toca ninguém voluntariamente há anos. O contato físico amplifica o ruído, veja bem. Mas com você... Ela apontou para a janela, onde eu podia ver o reflexo de nós duas. Vocês estavam de mãos dadas, e ele estava em paz. Eu não sabia o que dizer. O peso disso tudo era enorme. Helena se aproximou e tocou meu ombro gentilmente. Durma, querida. Amanhã será intenso. Mas, por favor... Ela hesitou. Não desista dele. Não ainda. Dê a ele uma chance de ser mais que o rei. Eu prometo. Eu sussurrei. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Eu fiquei sozinha pela primeira vez desde que tudo havia acontecido. Minhas pernas tremeram, e eu me sentei pesadamente na beira da cama. As mantas eram de fato macias. Cheiravam a lavanda seca e algo adocicado como mel. Meu presente havia sido pisoteado na neve. Meu companheiro havia me rejeitado publicamente. E um rei havia me reivindicado. Tudo em menos de 2 horas. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar planejando fugir. Mas quando olhei pela janela para o jardim coberto de neve lá embaixo, tudo o que senti foi uma estranha sensação de pertencimento. Como se eu tivesse estado perdida e finalmente encontrado o caminho de casa. Acordei com o cheiro de pinho fresco e neve limpa. Por um momento,
Deitada sob as mantas macias demais para serem reais, achei que tudo tinha sido um sonho. A humilhação, a rejeição, o rei. Mas então abri os olhos e vi o teto trabalhado em madeira clara, as vigas entalhadas com símbolos de lua e estrelas, e soube que era real. Tudo era real. A luz filtrada pela janela era pálida e prateada, aquela luminosidade específica que só a neve reflete. Sentei-me, as mantas caindo ao redor da minha cintura, e olhei para o quarto que estava ainda mais bonito à luz do dia. A lareira tinha se reduzido a brasas alaranjadas, que pulsavam suavemente. Alguém havia entrado durante a noite e colocado um vestido sobre a cadeira perto da cama. Não era como meus vestidos. Era de um tecido grosso e macio, cor de vinho profundo, com bordados discretos em fios dourados ao redor do decote e punhos. Simples, mas claramente caro. Ao lado, botas forradas de pele e uma capa de lã que, quando toquei, reconheci imediatamente a qualidade. Lã merino. A melhor. Uma batida suave na porta me fez pular. Entre, eu disse, minha voz ainda rouca de sono. A senhora Helena entrou carregando uma bandeja. Bom dia, querida. Espero que tenha dormido bem. Dormi, admiti, surpresa comigo mesma. Melhor do que em meses. Ela colocou a bandeja numa mesinha perto da janela. Vapor subia de uma caneca de algo quente e aromático. O rei pediu que você tomasse café da manhã com ele, no jardim de inverno. Meu estômago se apertou. Nervosismo ou excitação, eu não sabia dizer. Quando? Quando estiver pronta. Ele disse para não apressá-la. Ela sorriu de leve. Ele está lá desde o amanhecer. Apenas esperando. A imagem de Zane esperando pacientemente, talvez usando ainda o cachecol vermelho, fez algo esquentar no meu peito. Tomei o café rápido demais, queimando a língua, e vesti o vestido. Caía perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Quando questionei Helena com o olhar, ela apenas sorriu. A rainha era do seu tamanho. Algumas de suas roupas ainda estão guardadas. É uma honra vê-las usadas novamente. Honra. A palavra me fez sentir pequena e enorme ao mesmo tempo. Helena me guiou por corredores diferentes dessa vez. À luz do dia, eu podia ver melhor os detalhes do castelo e confirmar minha impressão da noite anterior. Era magnífico, mas vazio. As paredes de pedra eram decoradas com tapeçarias caras e armas históricas, mas não havia fotografias, não havia flores, não havia sinais de vida cotidiana, apenas grandeza fria e formal. Passamos por criados que se curvavam, seus olhos curiosos me seguindo. Eu podia ouvir sussurros depois que passávamos. A tecelã. Ela fez o rei sorrir. Ela usa as roupas da rainha-mãe. Finalmente, Helena parou diante de portas duplas de vidro, embaçado pelo frio. Além delas, eu podia ver formas verdes. O jardim de inverno, ela anunciou. Ele está esperando. Ela abriu as portas e o calor me atingiu como uma onda. Ar úmido, rico, vivo. Pisei para dentro e engasguei. O jardim de inverno era enorme. Um domo de vidro e ferro forjado que capturava o sol fraco de inverno e o multiplicava. Por todo lado havia plantas. Não apenas plantas de inverno, mas coisas impossíveis. Roseiras floridas em pleno dezembro. Trepadeiras com flores alaranjadas e escarlates. Árvores pequenas carregadas de frutas cítricas que enchiam o ar com perfume doce e azedo. E no centro, sentado numa mesa de ferro forjado pintada de branco, estava Zane. Ele não usava armadura. Usava roupas simples, uma camisa de linho branco com mangas enroladas até os cotovelos, calças escuras, botas sem polimento. Informal, quase vulnerável. E sim, o cachecol vermelho ainda estava ao redor do pescoço, as pontas penduradas sobre o peito. Ele se levantou quando me viu. Bom dia. Bom dia, respondi, de repente tímida. Isso é... Eu olhei ao redor, incrédula. Como você tem rosas no inverno? Magia. Não a minha. Ele gesticulou para eu sentar. Minha mãe criou esse jardim. Ela imbuiu as fundações com magia de crescimento eterno. Mesmo após sua morte, as plantas continuam vivas. É tudo que resta dela aqui. Sua voz era neutra, mas eu podia ouvir a dor enterrada fundo. Sentei-me na cadeira de ferro. A mesa estava posta com simplicidade. Pão fresco que ainda soltava vapor, manteiga dourada, geleias caseiras em potes de vidro,
Fatias de queijo amarelo pálido, frutas e chá. O cheiro era de camomila e mel. Eu não sabia o que você gostava, Zane disse, servindo o chá para mim com mãos surpreendentemente delicadas para o tamanho delas. Então pedi de tudo. Isso é perfeito, eu disse honestamente. Peguei uma fatia de pão ainda quente e passei manteiga, observando-a derreter. Quando mordi, o sabor era de lar. Simples. Real. Zane me observava, não de forma invasiva, mas como alguém tentando memorizar detalhes. Você dormiu bem? Melhor do que esperava. Olhei para ele por cima da borda da caneca de chá. E você? Ele tocou o cachecol inconscientemente. Também. Pela primeira vez em anos, não acordei com dor de cabeça. Por causa do cachecol? Por causa de você. Ele se corrigiu. O cachecol é um canal, mas a magia é sua. Mesmo com você apenas estando no castelo, eu posso sentir a diferença. O ruído está mais suave, mais distante. Comemos em silêncio confortável por um tempo. Eu observava as plantas, a forma como a luz filtrava através do vidro criando padrões de arco-íris nas folhas molhadas. Era lindo, vivo, tão diferente do resto do castelo. Posso te mostrar algo? Zane perguntou de repente. Claro. Ele se levantou e ofereceu a mão. Eu a peguei sem hesitar dessa vez. Seus dedos entrelaçaram nos meus, quentes e firmes, e ele me guiou por um caminho de pedras entre as plantas. Paramos diante de uma árvore pequena, não mais alta que eu, com um tronco retorcido e folhas verde escuras. Pendurados nos galhos havia centenas de fitas, vermelhas, douradas, prateadas, azuis. Algumas estavam desbotadas e frágeis, claramente antigas. Outras eram novas, as cores ainda vibrantes. A árvore dos desejos. Zane disse suavemente. Tradição antiga. Você amarra um desejo na véspera de Natal, e a lua o ouve. Eu me aproximei, fascinada. Algumas fitas tinham palavras bordadas. Saúde, amor, paz, coragem. Outras estavam em branco, os desejos mantidos em segredo. Zane alcançou um galho alto, seus dedos tocando uma fita prateada tão desbotada que estava quase branca. Eu fiz esse quando tinha 10 anos. O que você pediu? Perguntei baixinho. Ele desatou a fita com cuidado e a abriu. A escrita era infantil, irregular, mas legível. Uma única palavra bordada em fio preto. Silêncio. Meu coração se apertou. Com 10 anos? O ruído começou quando eu tinha 9. Logo depois que meu pai morreu, e eu me tornei rei alfa antes do tempo. Ele olhou para a fita com algo que parecia tristeza antiga. Eu não entendia por que minha cabeça doía o tempo todo. Por que eu ouvia vozes que não eram minhas. Minha mãe tentou me ensinar a filtrar, mas ele parou. Ela morreu antes de terminar as lições. Zane, eu sussurrei, apertando sua mão. Ele me olhou, e havia uma vulnerabilidade naqueles olhos dourados que me partiu. 15 anos, Noemi. 15 anos eu esperei por silêncio. E você me deu em uma noite. Eu não sabia o que dizer. Não havia palavras grandes o suficiente. Então ele alcançou outro galho, mais baixo, e apontou para uma fita vermelha vibrante que claramente tinha sido amarrada recentemente. Reconheci o tecido. Era da bainha do meu vestido de véspera. Alguém deve ter cortado um pedaço. Você amarrou um desejo? Perguntei. Zane balançou a cabeça. Não fui eu. Ele desatou a fita e a abriu. A palavra bordada em fio dourado fez meu coração parar. Amor. Quem? Ele sorriu de leve. Encontrei isso esta manhã. Reconheci o ponto. É seu estilo. Mas eu não... Comecei, então parei. Senhora Helena. Ela acredita em destino. Ele recolocou a fita cuidadosamente no galho. Talvez ela esteja certa. Ficamos ali, rodeados por desejos antigos e novos, nossas mãos ainda entrelaçadas. Uma rosa vermelha floresceu acima de nossas cabeças, impossível e perfeita. Posso te mostrar algo agora? Perguntei impulsivamente. Ele pareceu surpreso. Claro, mas preciso de materiais. Lã, agulhas, talvez algumas ervas se você tiver. Lavanda, alecrim, sálvia. Seus olhos se iluminaram. Você vai tecer? Vou fazer algo melhor. Eu sorri, sentindo a magia formigando nas pontas dos meus dedos. Vou curar esse castelo. Dentro de 1 hora, a sala de estar privada de Zane havia sido transformada em meu espaço de trabalho.
Criados trouxeram cestas de lã em todas as cores, embora eu tivesse escolhido principalmente tons quentes: dourado, âmbar, vermelho tijolo, laranja queimado, agulhas de vários tamanhos. E das cozinhas, Helena trouxe ervas secas que cheiravam a verão guardado. Zane observava de uma poltrona perto da lareira, fascinado. O que você vai fazer exatamente? Vou tecer algo para cada sala principal do castelo. Não decoração. Proteção. Calor. Paz. Olhei ao redor da sala onde estávamos. Mesmo essa sala, que era privada dele, era fria. Paredes de pedra nua. Móveis funcionais, mas sem personalidade. Nenhuma cor além de cinza e marrom escuro. Comecei com algo pequeno. Uma tapeçaria do tamanho de uma toalha de mesa. Escolhi fios em tons de fogo. Laranjas profundos, vermelhos suaves, dourados como mel. Enquanto tecia, sussurrava intenções. Calor sem queimar. Luz sem ofuscar. Lar. Meus dedos se moviam rápido. O ritmo familiar me acalmando. Ponto após ponto, a imagem tomava forma. Não era uma cena específica, mas sugestões. Curvas que poderiam ser chamas ou flores. Espirais que poderiam ser fumaça ou vinhas. Abstrato, mas vivo. Zane se levantou e se aproximou, observando por cima do meu ombro. Posso sentir, ele disse maravilhado. A magia. É quente, dourada. É magia de Hearth. Expliquei, não parando de tecer. Não é feita para batalha ou poder. É feita para criar lares, para transformar espaços em santuários. Ele se ajoelhou ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor dele. Ensina-me. Ensinar? Eu pisquei. Você quer aprender a tecer? Quero aprender você. Ele tocou uma mecha do meu cabelo que havia escapado do penteado simples, afastando-a do meu rosto. Quero entender como sua mente transforma intenção em magia. Meu coração acelerou. Não é complicado. É só sentir. Então me deixa sentir com você. Eu guiei sua mão grande para tocar a lã, nossos dedos se sobrepondo. Sente a textura? A vida ainda nela? Ovelhas que pastaram em campos verdes, sol na lã, vento. Tudo isso fica guardado. Ele fechou os olhos, concentrado. Eu posso sentir. É quente. Agora pensa no que você quer que isso se torne. Não a forma, mas o sentimento. Ele ficou quieto por um longo momento. Então sussurrou. Lar. Eu quero que isso seja lar. Perfeito. Eu sorri. Agora respira isso para dentro da fibra. Passamos horas assim. Zane não teceu de verdade. Suas mãos eram grandes demais, desajeitadas com as agulhas delicadas. Mas ele ficou perto, sua presença uma âncora constante. Ele fazia perguntas. Sobre minha avó que me ensinou. Sobre como eu descobri o dom. Sobre os primeiros momentos de magia. E eu perguntava também. Sobre a mãe dele. Sobre como era carregar a coroa tão jovem. Sobre a solidão. Ele era surpreendentemente aberto. A dor de perder a mãe ainda era fresca mesmo após anos. A responsabilidade de milhares de vidas pesava nele como pedras. E o ruído, sempre o ruído, tinha se tornado tão constante que ele havia esquecido como era pensar apenas seus próprios pensamentos. Até você, ele repetiu, tocando o cachecol novamente. Quando terminei a primeira tapeçaria, o sol já estava baixo. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas janelas, fazendo o tecido em minhas mãos brilhar. Pronto, anunciei. Zane se aproximou. Posso? Eu assenti. Ele pegou a tapeçaria com reverência. No momento em que seus dedos tocaram a lã imbuída de magia, ele exalou forte. Seus olhos se arregalaram. É como abraçar o sol, ele sussurrou. Levantei-me, pegando a tapeçaria dele. Onde devemos colocar? Aqui. Ele apontou para a parede atrás da lareira, a mais fria da sala. Criados trouxeram ganchos e eu mesma pendurei o tecido. No momento em que ficou no lugar, algo mudou. A sala inteira pareceu suspirar. As sombras ficaram menos profundas. O ar ficou mais suave. Até as chamas da lareira pareciam queimar mais aconchegantes, menos selvagens. Zane ficou parado no centro da sala, olhando ao redor com algo próximo à admiração. Você transformou isso. É só o começo, eu disse. Amanhã a sala de jantar, depois a biblioteca. Vamos trazer calor para cada pedra fria desse lugar. Ele se virou para mim e a intensidade em seus olhos me fez parar. Por quê? Você não me deve nada.
Eu me aproximei dele, ousada de uma forma que me surpreendeu, porque ninguém deveria viver numa fortaleza de gelo, nem mesmo um rei, especialmente um rei. Ele corrigiu suavemente. Então deixa eu derreter isso. Toquei seu peito, bem sobre o coração. Deixa eu fazer dessa casa um lar de novo. Ele cobriu minha mão com a dele, pressionando-a contra seu peito, onde eu podia sentir o coração batendo forte e constante. Você já começou. Jantamos naquela sala transformada. Não no grande salão formal, mas ali, numa mesinha que criados trouxeram. Comida simples, sopa grossa de legumes, pão crocante, vinho quente com especiarias. E conversamos, não sobre política ou magia, mas sobre coisas pequenas, memórias de infância, comidas favoritas, medos bobos. Eu confessei que tinha medo de trovões. Ele confessou que tinha medo de multidões, não por perigo, mas pela intensidade do ruído que elas causavam. A noite caiu completamente. Através das janelas, eu podia ver neve começando a cair novamente, flocos grossos e lentos que pareciam dançar na luz das lamparinas. Está nevando forte, observei. Vai acumular. Zane olhou pela janela com expressão ilegível. Podemos ficar isolados. As estradas para a cidade ficam intransitáveis quando neva assim. Isso te preocupa? Perguntei. Ele me olhou, aqueles olhos dourados pegando a luz do fogo. Não. Sua voz era honesta. Crua. Na verdade, parte de mim espera que fique isolados. Só nós. Sem o mundo lá fora exigindo decisões. Só nós. Repeti suavemente. Ele se levantou e estendeu a mão. Vem. Quero te mostrar mais uma coisa antes de dormir. Peguei sua mão, agora familiar, e o segui. Zane me guiou através de corredores que eu ainda não conhecia, mais estreitos que os principais, claramente menos usados. Tochas em suportes de ferro lançavam sombras dançantes nas paredes de pedra. O castelo estava quieto. Apenas o som distante do vento uivando lá fora e nossos passos ecoando suavemente. Paramos diante de uma porta de madeira escura, desgastada pelo tempo, sem qualquer ornamento. Ele hesitou, a mão na maçaneta. Ninguém entra aqui, ele disse baixinho. Nem os criados, nem o conselho, ninguém além de mim. Então, por que me trazer? Perguntei, igualmente suave. Ele me olhou, e havia algo vulnerável naquele olhar. Porque você me mostrou sua magia. Quero te mostrar a minha. Abriu a porta. O cheiro me atingiu primeiro. Pinho, terra úmida, ozônio, como o ar antes de uma tempestade. E então vi. Não era um quarto. Era um jardim. Um jardim impossível dentro do castelo, sem teto, aberto direto para o céu noturno onde a neve caía em redemoinhos lentos. Mas a neve nunca tocava o chão. Derretia a metros de altura, transformando-se em uma névoa fina e prateada que pairava no ar. No centro do jardim havia uma árvore. Não a árvore dos desejos delicada do jardim de inverno. Isso era algo antigo, poderoso. Um carvalho negro com tronco grosso como 3 homens abraçados, galhos retorcidos alcançando o céu como garras. Não tinha folhas, mas nos galhos nus cresciam cristais de gelo que brilhavam com luz própria, azul prateada, pulsando como batimentos cardíacos. É a árvore alfa, Zane disse atrás de mim, plantada pelo primeiro rei da linhagem, 1000 anos atrás. Cada alfa adiciona sua essência a ela quando assume o trono. Eu me aproximei, hipnotizada. A árvore irradiava poder. Frio sim, mas não um frio morto. Era como o frio do inverno que protege as sementes até a primavera. Preservação. Força. Você adicionou a sua? Perguntei. Zane assentiu, caminhando até ficar ao meu lado. Quando tinha 15 anos. Recém-coroado, ainda sangrando da cerimônia. Ele tocou o tronco com reverência. Você coloca a mão aqui e deixa a árvore ler você. Sua força. Seus medos. Sua essência. E então ela cresce um cristal único. O seu cristal. Mostre-me, pedi. Ele ergueu o olhar, procurando entre centenas de cristais. Então apontou. Ali. Terceiro galho à esquerda, quase no topo. Eu segui seu dedo. O cristal dele era diferente dos outros. Enquanto a maioria brilhava azul constante, o dele pulsava entre azul e dourado, como se não conseguisse decidir, e tinha rachaduras. Linhas finas como teias de aranha correndo por toda a superfície. Por que está rachado? Sussurrei. Porque eu estava quebrado quando o criei. Sua voz era simples, sem autopiedade.
15 anos, órfão, aterrorizado, com uma mente cheia de vozes que não eram minhas. Eu sangrei na árvore, e ela mostrou a verdade. Eu estava rachando sob o peso. Meu coração se apertou. Zane, mas olha, ele apontou novamente, e eu olhei mais de perto. Dentro das rachaduras, algo brilhava. Não azul ou dourado, mas vermelho. Vermelho quente como brasas, como fogo, como cachecol, percebi em voz alta. Ele se virou para mim, surpreso. Você pode ver? Posso. É magia nova. Magia sua. Não. Ele balançou a cabeça lentamente. É sua. Olha de novo. Eu olhei. E então entendi. O vermelho não estava apenas nas rachaduras do cristal dele. Estava se espalhando. Fios finos como cabelo, vermelhos e dourados, tecendo-se através dos galhos próximos, conectando seu cristal a... nada ainda, mas claramente procurando algo. Alguém. A árvore reconhece vínculos, Zane disse suavemente. Quando um alfa encontra sua luna, os cristais se conectam. Meus pais. Veja. Ele apontou para 2 cristais entrelaçados mais abaixo. Um azul gelo e outro verde musgo, unidos por fios prateados tão entrelaçados que pareciam um único cristal dividido. E o seu está procurando, sussurrei. Está procurando você. Ele se virou completamente para mim. Desde ontem à noite, quando toquei o cachecol, o cristal começou a mudar. A árvore sente o vínculo antes mesmo de nós admitirmos. Eu não sabia o que dizer. A magnitude disso, a magia ancestral reconhecendo algo que eu mal começava a entender, era esmagadora. Você tem medo? Zane perguntou. Sim, admiti. Mas não de você. Do que então? De não ser suficiente. Olhei para os cristais ao redor, legados de rainhas poderosas, guerreiras, diplomatas, bruxas de alta magia. Eu sou apenas uma tecelã, Zane. Magia doméstica. Simples. Ele pegou minhas mãos, ambas, segurando-as entre as dele. Noemi, olha para mim. Eu olhei. Você acha que paz é simples? Que curar é comum? Seus olhos dourados eram intensos. Guerreiros eu tenho aos milhares. Diplomatas enchem meu conselho. Mas alguém que pode fazer um rei atormentado lembrar como é sentir silêncio? Ele apertou minhas mãos. Isso não é simples. É milagroso. Lágrimas ardiam em meus olhos. Você mal me conhece. Eu conheço o suficiente. Ele tocou meu rosto com delicadeza. Conheço que você tece amor em fibras. Que você vê um castelo frio e quer aquecê-lo. Que você olha para um rei quebrado e não vê poder, mas dor que você quer curar. Sua voz ficou rouca. Conheço que você é exatamente o que minha alma estava gritando por encontrar. Uma lágrima escorreu. Zane, fica, ele sussurrou. Não apenas pelo Natal, fica e deixa esse vínculo crescer. Deixa a árvore nos entrelaçar. Deixa eu te conhecer em cada estação, não apenas no inverno. Eu quero. As palavras saíram quebradas. Mas tenho medo de acordar e descobrir que você vai se arrepender. Que quando o silêncio se tornar normal, você vai perceber que não precisa de mim, apenas da magia. Então vou provar que você está errada. Ele se inclinou, sua testa tocando a minha. Todos os dias, de todas as formas, até você acreditar. Ficamos assim, respirando o mesmo ar, sob uma árvore antiga e testemunha, enquanto neve impossível derretia acima de nós, e magia vermelha tecia caminhos entre cristais. Finalmente, Zane recuou, apenas o suficiente para me olhar nos olhos. Está tarde. Você deve estar exausta. Estou, admiti. Mas não quero que esse dia termine. Ele sorriu. Aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto. Então vou fazer algo imprudente. O quê? Vou pedir que durma comigo. Meu coração disparou. Zane, Ele colocou um dedo sobre meus lábios. Gentil. Não assim. Apenas dormir. No mesmo quarto. Ele hesitou. Vulnerabilidade crua em seu rosto. O ruído está mais silencioso perto de você. E eu durmo melhor sabendo que você está segura. Mas se for muito cedo, se você não estiver confortável... Está bem. Eu interrompi. Ele piscou. Está? Eu quero. Minha voz era firme agora. Eu quero estar perto de você também. O alívio em seu rosto era palpável. Seus aposentos eram surpreendentemente simples para um rei. Esperava opulência, dourados, exagero. Mas era quase espartano. Uma cama enorme, sim.
mas coberta com mantas práticas, móveis funcionais, uma escrivaninha coberta de mapas e documentos, estantes com livros de história e estratégia. A única decoração era uma pintura acima da lareira, uma mulher linda de cabelos escuros e olhos gentis. Sua mãe. Zane notou meu olhar. Eu mantive isso. É tudo o que tenho dela. Ela era linda. Ela teria gostado de você. Ele sorriu tristemente. Ela sempre dizia que o próximo rei Alfa precisaria de uma Luna com fogo no coração e gentileza nas mãos. Ele olhou para minhas mãos calejadas. Ela estaria certa. Senhora Helena havia deixado uma camisola para mim, simples mas macia, em linho branco. Troquei de roupa atrás de um biombo pintado, enquanto Zane trocava do outro lado do quarto. Quando emergi, ele estava em calças de dormir e uma camisa solta, o cachecol finalmente removido e colocado cuidadosamente sobre uma cadeira, ao alcance. Ele viu meu olhar. Eu sei que é estranho, ele disse, quase envergonhado. Mas eu preciso dele perto. Não é estranho, assegurei. É bonito. A cama era grande o suficiente para 5 pessoas. Zane me guiou para o lado mais próximo da lareira, o mais quente. Deitei-me, e as mantas eram pesadas e reconfortantes. Ele deitou do outro lado, mantendo uma distância respeitosa entre nós. Por um tempo, ficamos em silêncio. Eu podia ouvir a neve batendo contra as janelas, o crepitar do fogo, a respiração dele, profunda e constante. Noemi, sua voz veio na escuridão. Sim? Obrigado. Por quê? Por me deixar ter esperança novamente. Minha garganta se apertou. Virei de lado para olhá-lo. Ele já estava me olhando, aqueles olhos dourados refletindo a luz do fogo. Lentamente, hesitante, estendi a mão através do espaço entre nós. Uma oferta. Uma escolha. Ele olhou para minha mão. Então, com cuidado infinito, cobriu-a com a dele. Nossos dedos se entrelaçaram. Durma, ele sussurrou. Estou aqui. E eu dormi, mais profundo e seguro do que em toda a minha vida. Acordei com luz de amanhecer prateada e o som de Zane respirando suavemente ao meu lado. Durante a noite, tínhamos nos movido mais perto. Minha cabeça estava apoiada em seu ombro, sua mão ainda segurando a minha, nossos corpos aquecendo um ao outro. Eu deveria me sentir estranha, constrangida, mas sentia apenas certa. Ele se mexeu, acordando lentamente. Abriu os olhos e me encontrou olhando. Por um segundo, pânico atravessou seu rosto, como se esperasse que eu tivesse fugido durante a noite. Então viu que eu estava ali, e seu corpo inteiro relaxou. Bom dia, ele murmurou, voz rouca de sono. Bom dia. Você ficou. Eu fiquei, confirmei, e ficaria de novo. Algo feroz e terno brilhou em seus olhos. Ele ergueu nossas mãos ainda entrelaçadas e beijou meus dedos um por um, reverente. Então hoje, ele disse, vamos fazer esse castelo lembrar como sorrir. E fizemos. Passamos o dia transformando espaços. Eu tecia, ele observava e ajudava carregando materiais. Senhora Helena coordenava criados que traziam lãs e ervas. Até membros do conselho passavam, curiosos, e saíam visivelmente afetados pela mudança de atmosfera. Criei um corredor de mesa longo para o salão de jantar, tecido em dourados e verdes profundos, com símbolos de abundância e comunidade. Quando o colocamos, a sala fria e formal de repente parecia convidativa. Zane ordenou que um jantar fosse servido ali naquela noite, não apenas para nós, mas para a equipe sênior. A primeira refeição comunal em anos. Na biblioteca, teci almofadas para as poltronas duras, cada uma em cores de outono e imbuída com magia de concentração e paz. Zane se sentou em uma e riu, genuinamente surpreso. Eu posso sentir minha mente ficando mais clara. É para isso que serve, sorri. Conhecimento sem ansiedade. No fim da tarde, eu estava exausta, mas realizada. Havíamos transformado 6 espaços principais. O castelo literalmente parecia mais quente. Criados sorriam. Havia conversas nos corredores onde antes só havia silêncio. Zane me encontrou no jardim de inverno, onde eu estava descansando entre as rosas impossíveis. Ele carregava algo nas mãos. Uma caixa de madeira entalhada. Para você, ele disse, oferecendo-a. Abri com dedos curiosos. Dentro, sobre veludo negro, estava um conjunto de agulhas de tecer. Mas não eram agulhas comuns. Eram feitas de prata pura, entalhadas com símbolos de lua e estrela, as pontas perfeitamente afiadas.
Pertenceram à minha mãe, Zane disse suavemente. As agulhas de uma Hearth Witch. Ela teria querido que você as tivesse. Lágrimas encheram meus olhos. Zane, eu não posso. Isso é precioso demais. Você está honrando o legado dela, trazendo vida de volta ao lar que ela criou. Ele fechou minha mão sobre a caixa. Por favor, deixe a parte dela viver em você. Eu vou cuidar delas como tesouro, prometi. Ele sorriu. Agora vem. Tem algo que eu preciso que você faça. Me levou aos seus aposentos privados. Sobre a cama estava estendido tecido. Não lã, mas algo mais rico. Seda pesada em azul meia-noite. Bordas em veludo dourado. E fios de prata e ouro em carretéis ao lado. O manto cerimonial, Zane explicou. Usado pelos reis Alfa em ocasiões de estado. Manhã de Natal é uma delas. Ele tocou o tecido atual, pesado e austero. Esse pertenceu ao meu pai. É uma armadura, não um manto. Frio, militar. Você quer que eu faça um novo? Respirei, intimidada. Quero que você faça meu manto. Ele olhou para mim. Algo que carregue sua magia. Que me lembre mesmo em meio à pompa e política de quem eu escolhi ao meu lado. Meu coração batia forte. Isso é simbólico, Zane. Um manto feito pela futura Luna. Se você usar isso amanhã, eu sei exatamente o que significa. Seus olhos eram firmes. É uma declaração. Para meu povo. Para o conselho. Para qualquer um que duvide. Você não é uma hóspede temporária, Noemi. Você é minha escolha. E se eu não terminar a tempo? Então eu uso o cachecol vermelho. Ele disse simplesmente. E declaro você de qualquer forma. Eu peguei as agulhas de prata, sentindo o peso da história nelas. Então vou precisar de ajuda. E café. Muito café. Zane riu e beijou minha testa. Você terá tudo o que precisar. Trabalhei pela noite. Zane ficou comigo, lendo em voz alta de um livro antigo de contos de fadas para me manter companhia. Senhora Helena trazia chá e pequenos sanduíches. Até alguns criados curiosos se ofereceram para ajudar, preparando fios, organizando cores. Eu teci a história no manto. Usei o azul meia-noite como base, a cor da realeza. Mas bordei com fios vermelhos e dourados, criando padrões de chamas e estrelas, carvalhos e luas. Em cada ponto, sussurrava intenções, força com gentileza, poder com compaixão, liderança com amor. As agulhas de prata da rainha-mãe deslizavam através do tecido como se tivessem vontade própria, guiando minhas mãos. Perto da meia-noite, Zane adormeceu na poltrona, o livro caído no colo. Olhei para ele, esse rei poderoso vulnerável no sono, e meu coração transbordou. Ao amanhecer, quando a primeira luz rosa tocou as janelas, dei o último ponto. O manto estava pronto. Zane acordou com o toque suave da minha mão em seu ombro. Seus olhos se abriram devagar, confusos por um momento, antes de focarem em mim. A luz do amanhecer pintava seu rosto em tons de ouro rosa. Está pronto, sussurrei. Ele se sentou imediatamente, os olhos indo para o manto estendido sobre a mesa de trabalho. Levantou-se devagar, como se estivesse se aproximando de algo sagrado. O manto capturava a luz da manhã e a transformava. O azul meia-noite profundo parecia conter estrelas verdadeiras. Os bordados em vermelho e dourado formavam padrões que mudavam, dependendo do ângulo, ora parecendo chamas dançantes, ora constelações antigas. No centro das costas, eu havia tecido o símbolo da linhagem dele, o carvalho ancestral, mas entrelaçado com vinhas floridas que não faziam parte do brasão original. Vinhas que eram minhas, minha marca, minha reivindicação. Zane estendeu a mão, hesitante. Então olhou para mim pedindo permissão. Eu assenti. Quando seus dedos tocaram o tecido, ele exalou forte, seus ombros caindo, os olhos se fechando. Paz, ele murmurou. Força. E algo mais. Ele abriu os olhos, maravilhado. Pertencimento. É o que eu sentia quando tecia, admiti. Como se cada ponto me conectasse mais a você. A esse lugar, a esse destino. Ele segurou o manto com reverência. Então olhou para mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Me ajuda a vesti-lo? Levantei o manto, surpresa com o peso apesar da aparência fluida. Zane se virou, e eu coloquei o tecido sobre seus ombros largos. Ele caiu perfeitamente, como se tivesse sido feito por medidas exatas que eu nunca havia tomado. A magia sabia.
Sempre sabia. Prendi o fecho na frente. Um broche antigo em forma de lua crescente que ele me passou. Quando terminei, recuei para ver o efeito completo. Minha respiração falhou. Ele parecia um rei de lendas antigas. O manto transformava sua presença de guerreiro austero em algo mais. Algo mítico. O azul profundo contrastava com seus olhos dourados, fazendo-os brilhar como sóis gêmeos. Os bordados vermelhos e dourados capturavam o movimento quando ele se virava, vivos, como fogo que nunca se consumia. E o cachecol vermelho ainda estava ao redor do pescoço, deliberadamente visível sobre o manto novo. Perfeito, ele disse, mas não estava olhando para o manto. Estava olhando para mim. Zane, eu comecei, mas ele deu um passo à frente, fechando a distância entre nós. Hoje é manhã de Natal, ele disse suavemente. E pela tradição, o rei Alfa aparece diante do povo ao nascer do sol, usando as cores de sua linhagem, e faz uma proclamação. Eu sei, sussurrei. Senhora Helena me contou. Então você sabe que quando eu sair naquele terraço, usando isso, ele tocou o manto. Todos vão saber o que significa. Que uma nova luna foi escolhida. Que o rei reivindicou sua companheira. Meu coração batia tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. E se eles rejeitarem? E se acharem que não sou digna? Então eles estarão errados. Sua voz era firme. Mas não vou te forçar a isso, Noemi. Se você não estiver pronta, se precisar de mais tempo, eu espero. Vou usar o manto porque é lindo e carrega sua magia. Mas não vou fazer a proclamação até você estar pronta. E se eu nunca estiver pronta? A pergunta saiu pequena, assustada. Ele segurou meu rosto entre suas mãos, gentil, mas firme. Então vou passar cada dia provando que você deveria estar. Mas algo me diz. Ele passou o polegar sobre minha bochecha. Que você já sabe a resposta. Você está apenas com medo de acreditar nela. Ele estava certo. Eu sabia. Desde o momento em que coloquei minha mão na dele no grande salão, desde a primeira noite dormindo ao seu lado, desde cada ponto que teci pensando nele. Eu sabia. Faça a proclamação, eu disse, minha voz ficando mais firme. Eu estou pronta. Os olhos dele se arregalaram. Tem certeza? Eu assenti. Nunca tive tanta certeza de nada. Ele me puxou para um abraço tão apertado que tirou meu ar. Eu podia sentir o coração dele batendo contra o meu peito, rápido e forte. Quando recuou, havia lágrimas brilhando em seus olhos. Você me deu tudo, ele disse, a voz rouca. Silêncio. Paz. Esperança. E agora você mesma. Eu não sei como agradecer. Apenas me ame, respondi simplesmente. É tudo que eu quero. Isso eu posso fazer. Ele se inclinou, sua testa tocando a minha. Todos os dias, de todas as formas, até meu último suspiro. Uma batida urgente na porta nos separou. Majestade, a voz de um guarda veio abafada. Há uma situação, nos portões. Zane franziu a testa e foi até a porta, abrindo-a. O que aconteceu? O guarda, um lobo jovem de uniforme vermelho e dourado, pareceu hesitar. É Marco, senhor, o homem da noite da dádiva. Ele está aqui, com advogados da Alcateia e documentos. Meu sangue congelou. Marco, aqui. Zane se virou para mim, e a transformação foi instantânea. O homem gentil que me segurava momentos atrás desapareceu, substituído pelo rei Alfa, olhos frios como gelo dourado, mandíbula rígida. Fica aqui, ele ordenou. Não. Minha voz surpreendeu até a mim mesma. Eu vou com você. Noemi, isso pode ficar feio. Então que fique. Levantei meu queixo. Mas não vou me esconder como se tivesse feito algo errado. Ele me rejeitou. Não o contrário. Zane me estudou por um longo momento. Então um sorriso feroz e orgulhoso curvou seus lábios. Minha Luna, ele disse, e a palavra carregava promessa e possessão em medidas iguais. Troquei rapidamente para o vestido vinho, o mais formal que eu tinha. Senhora Helena apareceu como se invocada, ajudando a prender meu cabelo em algo que parecesse digno. Quando terminamos, olhei no espelho e quase não me reconheci. Eu parecia real, como alguém que poderia ficar ao lado de um rei. Zane ofereceu o braço. Pronta? Pronta, confirmei, embora meu estômago estivesse revirando. Descemos pelos corredores principais. Criados se curvavam, mas eu podia ver os olhares curiosos, as bocas se abrindo ao verem o manto novo de Zane,
o cachecol vermelho visível e eu ao seu lado. A notícia já estava se espalhando como fogo. Os portões principais do castelo davam para um pátio amplo de pedra. Neve havia caído durante a noite, criando um tapete branco intocado exceto por pegadas recentes. E ali, cercado por 6 guardas reais com lanças cruzadas, estava Marco. Ele não estava sozinho. 3 homens de aparência severa em robes escuras de advogado o flanqueavam, portfólios de couro sob os braços. E atrás deles, como se para intimidar, uma dúzia de lobos de sua antiga alcateia, todos em formação formal. Quando nos viu, o rosto de Marco passou por uma sequência de emoções. Surpresa, raiva. E então, quando viu o manto, quando viu minha mão no braço de Zane, algo que parecia pânico. Majestade. Ele se curvou, embora a reverência parecesse forçada. Eu peço audiência. Você tem 30 segundos. A voz de Zane era gelo puro. Fale. Um dos advogados deu um passo à frente. Um homem magro de óculos pequenos e expressão de quem chupou limão. Majestade. Meu nome é Silas Corvino, representante da Câmara de Leis da Alcateia. Estamos aqui em representação do Sr. Marco em um assunto de disputa de vínculo. Não há disputa, Zane disse simplesmente. Ele rejeitou publicamente seu presente sagrado na noite da dádiva. O vínculo foi quebrado por sua própria ação. Corvino ajustou os óculos, mas pela lei antiga, um vínculo não é oficialmente dissolvido até a lua nova seguinte, a menos que ambas as partes declarem dissolução formal diante de testemunhas. Meu cliente estava emocionalmente comprometido naquela noite. Ele não fez declaração formal. Ele pisoteou um presente sagrado na neve, eu disse, minha voz cortando clara através do ar frio, na frente de 100 testemunhas. Se isso não é declaração, o que é? Corvino me olhou com desdém mal disfarçado. E você é? Ela, Zane disse, sua voz descendo uma oitava, perigosa. É Noemi, minha escolhida, minha aluna designada. E você vai se dirigir a ela com respeito ou vai perder a língua? O advogado empalideceu, mas se recuperou rápido. Majestade, com todo respeito, se há um vínculo pré-existente não dissolvido, senhora, não pode ser reivindicada por outro alfa. É lei. Então está bem que ele me rejeitou, mas não está bem que eu escolha outro? Minha voz subiu, raiva fervendo. Eu sou propriedade? Uma coisa a ser disputada em tribunal? Noemi? A voz de Marco finalmente emergiu. Ele deu um passo à frente e eu pude ver que estava diferente. Pálido, magro, olhos avermelhados como se não tivesse dormido. Eu cometi um erro terrível. Eu estava bêbado, estúpido, obcecado com coisas erradas. Mas você é minha companheira, designada pela alcateia. Nós temos história. História? Eu quase ri, um som sem humor. Você tem história de me diminuir, de me fazer sentir pequena, de ter vergonha do meu trabalho, das minhas mãos, da minha magia. Eu mudei, ele insistiu, e havia desespero real em sua voz. Esses dias sem você me mostraram. Eu preciso de você, Noemi. Você precisa do que eu posso fazer por você, corrigi. Você precisa da magia, do status de ter uma Hearthwitch como companheira. Você não me quer. Você nunca quis. Isso não é verdade. Então por quê? Zane interveio, sua voz mortal e calma. Você vendeu os outros presentes que ela te deu nos anos anteriores. Cachecóis, luvas, um cobertor, todos vendidos para comerciantes na cidade por moedas. O silêncio que caiu foi absoluto. Marco congelou. Os advogados trocaram olhares nervosos. Você não sabia que eu sabia? Zane continuou. Eu tenho espiões, Marco. Bons. Eles rastrearam cada item, cada transação. Você vendia os presentes dela e comprava bebida cara e roupas para impressionar superiores. Meu coração se partiu de uma forma diferente. Eu sabia que ele não valorizava meus presentes. Mas vendê-los? Vendê-los como lixo? Marco, sussurrei. A traição cortando mais fundo do que a rejeição original. Os cachecóis da sorte que fiz quando você foi para a campanha do norte. Você me disse que os usou, que te mantiveram seguro. Ele engasgou. Noemi, eu posso explicar? Não pode. Zane deu um passo à frente, colocando-se parcialmente na frente de mim, protetor. Você a tratou como lixo. Vendeu o trabalho sagrado dela por moedas. E agora que descobriu que um rei a valoriza,
Você volta rastejando, reivindicando leis e direitos. O céu acima começou a escurecer. Nuvens se juntando rápido demais para ser natural. O vento pegou, frio e cortante. A raiva de Zane estava afetando o clima. Majestade, Corvino tentou novamente, nervoso agora. A lei ainda é clara. Se o vínculo não foi formalmente dissolvido, então vamos dissolvê-lo agora. Eu dei um passo à frente, saindo da sombra protetora de Zane. Pela lei antiga, eu, Noemi da Alcateia do Pinheiro Real, declaro o meu vínculo com Marco nulo e sem valor. Ele quebrou o pacto sagrado ao rejeitar minha dádiva. Ele desonrou nossa ligação ao vender meu trabalho. Eu o libero de todas as obrigações. E me liberto. As palavras tinham peso, poder. Eu podia sentir magia antiga respondendo, o ar vibrando. Marco deu um passo à frente, desesperado agora. Noemi, não. Por favor, eu te amo. Não, você não ama. Minha voz era firme agora. Você ama a ideia de mim. Ou pior, você ama o que eu posso fazer por sua reputação agora que um rei me notou. Ele estendeu a mão. Só me dá uma chance. Uma conversa. Sem advogados. Sem o rei. Só nós. Não. A voz de Zane era final. Ela fez a declaração. O vínculo está quebrado. Você não tem mais reivindicação sobre ela. Mas eu tenho direitos. Marco gritou. A máscara de desespero calmo finalmente caindo. 3 anos juntos. Promessas feitas. Você não pode simplesmente chegar e roubá-la porque é rei. Eu não roubei nada. Zane desceu os degraus do pátio, aproximando-se de Marco com passos medidos. Cada movimento era predatório. Eu ofereci refúgio quando você ofereceu humilhação. Ofereci valor quando você ofereceu desprezo. E diferente de você, ele parou a centímetros de Marco, sua altura fazendo o outro homem parecer pequeno. Eu nunca vou vender um único fio que ela tece. Eu vou tesoura cada ponto como o milagre que é. Marco recuou, e eu podia ver medo verdadeiro em seus olhos. Você acha que ela é especial? Ela é comum. Magia doméstica básica que qualquer ômega com paciência pode aprender. Silêncio! O rugido de Zane ecoou no pátio, tão poderoso que fez a neve cair das árvores próximas. Seus olhos brilhavam dourados, não mais humanos, mas lobo puro. Eu corri para ele tocando seu braço. Zane, ele não vale a pena. Ele olhou para mim, e lentamente, o lobo recuou. A humanidade retornou. Ele cobriu minha mão com a dele. Você está certa. Não vale. Virou-se para os guardas. Escoltem esses homens para fora da propriedade. Se Marco voltar, será tratado como invasor. Entendido? Sim, majestade. Os guardas responderam em uníssono. Mas antes que pudessem se mover, Marco fez algo que ninguém esperava. Ele correu. Direto para mim, pulando além de Zane em velocidade de lobo, mão estendida para me agarrar. Instinto tomou conta. Eu ergui minhas mãos defensivamente. E algo dentro de mim rompeu. Magia jorrou de minhas palmas, vermelha e dourada e brilhante, uma parede de pura energia protetora. Marco colidiu com ela e foi jogado para trás, caindo pesadamente na neve a metros de distância. O silêncio era ensurdecedor. Olhei para minhas mãos, ainda brilhando com luz residual. Eu não sabia que podia fazer isso. Hearth Magic, Zane disse com admiração. Não é apenas para criar lares, é para protegê-los. Marco gemeu na neve, mas não estava gravemente ferido, apenas chocado e humilhado. Corvino e os outros advogados já estavam recuando, claramente querendo distância de uma situação que havia escalado além de legalidades. Zane se virou para mim, ignorando Marco completamente agora. Você está bem? Eu assenti, ainda olhando para minhas mãos. Eu sei. Ele segurou meu rosto. Mas agora você sabe. Você não é indefesa, Noemi. Nunca foi. Os guardas arrastaram Marco para os pés. Ele me olhou uma última vez e havia ódio lá agora. Sem mais desespero. Sem mais súplicas. Apenas ressentimento puro. Você vai se arrepender. Ele cuspiu. Quando ele se cansar de você. Quando a novidade passar. Você vai ver que jogou fora 3 anos por um capricho real. Não é capricho, eu disse calmamente. É destino. E então Zane fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Ali, na neve, diante de todos. Um rei alfa de joelhos. O pátio inteiro engasgou. Até os guardas congelaram. Noemi da Alcateia do Pinheiro Real, sua voz era clara, formal, cerimonial. Diante de testemunhas,
Sob o céu da manhã de Natal, eu te reivindico como minha aluna, minha companheira escolhida, minha igual. Você aceita? Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto agora. Eu aceito. Ele se levantou e me puxou para seus braços, me girando, e o pátio explodiu em uivos, não de protesto, mas de celebração. Os guardas, os criados que haviam se reunido nas janelas. Até alguns dos lobos que vieram com Marco se juntaram, incapazes de resistir à alegria contagiante. Quando Zane me colocou de volta no chão, seus olhos estavam brilhantes. Agora é oficial. Agora é real. Corrigi. Sempre foi real, ele disse. Agora é apenas reconhecido. E enquanto o sol finalmente rompia completamente o horizonte, pintando a neve em tons de ouro e rosa, o rei Alfa e sua aluna recém-proclamada ficaram juntos, e o castelo finalmente parecia vivo novamente. Os sinos do castelo começaram a tocar. Não o toque fúnebre e formal que eu esperava, mas algo alegre, vivo, cascatas de som que dançavam no ar frio da manhã. Zane entrelaçou seus dedos nos meus e me guiou de volta para dentro, longe dos portões onde Marco e seus advogados estavam sendo escoltados para fora da propriedade. Ainda não acabou, ele disse suavemente quando cruzamos o hall principal. Há uma última tradição. Meu coração ainda batia rápido da confrontação, mas a certeza na voz dele me acalmou. Que tradição? A coroação de Natal. Ele apertou minha mão. Quando um rei Alfa proclama sua aluna na manhã de Natal, ela é coroada ao meio-dia, diante da alcateia reunida. É antigo, sagrado. Coroada, repeti. A palavra é enorme demais para processar. Zane, eu não estou pronta para... Você está... Ele interrompeu gentilmente. Você enfrentou seu passado. Protegeu a si mesma. Aceitou o vínculo diante de testemunhas. A única coisa que falta é a coroa. E eu prometo. Ele parou, virando-se para me encarar completamente. Vou estar ao seu lado a cada segundo. Senhora Helena apareceu como invocada, trazendo consigo 3 mulheres que eu não conhecia, todas mais velhas, com cabelos prateados e olhos gentis. Elas se curvaram profundamente. As guardiãs da lua, Helena explicou. Elas preparam cada luna para a coroação. É uma honra antiga. A mais alta das mulheres, com tranças longas entrelaçadas com fitas prateadas, se aproximou. Meu nome é Elara. Nós cuidaremos de você, pequena. Sua voz era como mel aquecido. Zane beijou minha testa. Te vejo ao meio-dia, no grande salão. E então ele se foi, o manto azul esvoaçando atrás dele. E eu fiquei sozinha com as 4 mulheres que me olhavam com algo que parecia... esperança. Elara tomou minha mão. Venha, querida. Temos muito a fazer e pouco tempo. Elas me levaram não para meus aposentos, mas para uma câmara que eu nunca tinha visto. Redonda, com teto abobadado pintado com fases da lua, e uma banheira enorme de mármore no centro já cheia de água fumegante. O ar cheirava a rosas e lavanda e algo mais, algo selvagem como floresta após a chuva. Um banho ritual, explicou a segunda mulher, mais baixa e redonda, com bochechas rosadas, para lavar o velho e receber o novo. Elas me ajudaram a tirar o vestido com uma delicadeza que não esperava, sem julgamento pelas minhas mãos calejadas ou corpo simples. Quando entrei na água, o calor me envolveu como um abraço, e algo na tensão dos meus ombros finalmente cedeu. Choramos sempre no banho ritual, a terceira mulher disse suavemente, vendo as lágrimas escorrerem. É seguro aqui. Deixe sair. E eu deixei. Chorei pela humilhação da noite da dádiva, pela traição de Marco vendendo meus presentes, pelo medo de não ser suficiente, e, por fim, pela alegria esmagadora e aterrorizante de ter encontrado onde eu pertencia. As mulheres lavaram meu cabelo com algo que cheirava a mel e ervas, seus dedos gentis massageando meu couro cabeludo. Cantavam baixinho em uma língua antiga que eu não entendia, mas que fazia meu peito vibrar com reconhecimento. Quando saí da água, elas me envolveram em linho macio e me levaram para diante de um espelho enorme. E então, começaram a verdadeira preparação. O vestido era de tirar o fôlego. Não branco como eu esperava, mas vermelho. Vermelho profundo como vinho, como sangue, como o cachecol que mudou tudo. O tecido era pesado, rico, fluindo como água. As mangas eram longas e ajustadas. O decote modesto, mas elegante.
E bordado em cada costura, em fios de ouro e prata, estavam símbolos, luas, estrelas e pequenos cachecóis entrelaçados. Reconheci o trabalho imediatamente. Zane mandou fazer isso? Elara sorriu. Ele enviou mensageiros na primeira noite. Descreveu você, sua magia, o cachecol. As melhores costureiras do reino trabalharam sem parar. Ela tocou os bordados. Mas a magia nele? Essa é sua. Ele pediu que usássemos fios que você havia tocado, restos do cachecol original. Meu coração transbordou. Ele pensou em tudo. Elas pentearam meu cabelo até brilhar, deixando-o solto em ondas sobre meus ombros, prendendo apenas as laterais com grampos de prata em forma de lua crescente. Tocaram meu rosto com um mínimo de cor, apenas o suficiente para realçar. E, finalmente, colocaram o vestido. Quando me virei para o espelho, não me reconheci. A mulher refletida era poderosa, real. Mas ainda era eu. Minhas mãos calejadas, meus olhos de avelã. Apenas mais. Você está pronta, Helena disse atrás de mim. E quando me virei, vi lágrimas em seus olhos. Ela parece com ela, não parece? Ela perguntou às guardiãs. Elara assentiu. Como a rainha-mãe em seu dia. Mesma luz, mesmo coração. O grande salão estava transformado. Onde antes havia formalidade fria, agora havia vida. Guirlandas de pinho fresco entrelaçadas com fitas vermelhas e douradas decoravam as colunas. Velas, centenas delas, enchiam o espaço com luz dourada dançante. E reunida, a alcateia inteira. Centenas de rostos me olhavam enquanto eu caminhava pelo corredor central. Não com julgamento, mas com curiosidade, esperança. E quando reconheceram o vestido vermelho, quando viram os símbolos de cachecol bordados, sorrisos começaram a se espalhar. Zane estava no final do corredor, no topo de uma plataforma baixa. Ele ainda usava o manto que eu havia feito, e o cachecol vermelho estava visível sobre ele. Quando me viu, algo em seu rosto se iluminou de uma forma que fez meu peito doer. Ao seu lado, estava um homem muito velho, curvado pela idade, mas com olhos afiados e claros. Ele segurava uma almofada de veludo. E sobre ela, descansava uma coroa. Não era como eu imaginava. Não era ouro ostensivo coberto de joias. Era delicada. Prata entrelaçada formando padrões de vinhas e luas, com pequenas pedras vermelhas incrustadas que capturavam a luz das velas como brasas. Subi os degraus com pernas trêmulas. Zane estendeu a mão e eu a peguei, deixando-o me guiar para ficar ao seu lado, de frente para a alcateia reunida. O ancião deu um passo à frente, sua voz surpreendentemente forte. Testemunhas da alcateia do Pinheiro Real e além, nos reunimos nesta manhã sagrada de Natal para reconhecer um vínculo abençoado pela lua. Rei Zane, você trouxe diante de nós sua escolhida? Trouxe. Zane respondeu, sua voz ecoando. Noemi, Hearthwitch, tecelã de paz, curadora de almas. Ela é minha escolha, meu coração, minha luna. E você? O ancião se virou para mim. Aceita este rei? Esta alcateia? Esta vida? Engoli seco. Aceito. Então, pela lei antiga e pelo testemunho da lua, ele ergueu a coroa. Eu a coroo Luna Suprema. Zane pegou a coroa das mãos do ancião. Deveria ser o ancião a fazer isso, mas tradição permitia que o alfa coroasse sua própria luna. E quando Zane se virou para mim, quando seus olhos encontraram os meus, havia tanto amor lá que mal consegui respirar. Ele colocou a coroa em minha cabeça com mãos infinitamente gentis. O peso era leve, mas o significado era enorme. Minha luna, ele sussurrou. Só para mim. Meu coração. Minha casa. Meu rei, sussurrei de volta. Meu lar. Meu para sempre. E então ele me beijou. Não um beijo casto e formal, mas real. Profundo. Cheio de promessa e paixão e uma alegria tão grande que parecia transbordar. O salão explodiu em uivos e aplausos. O som era ensurdecedor, mas pela primeira vez eu não me encolhi. Me apoiei nele. Quando nos separamos, Zane manteve meu rosto entre suas mãos. Olhe, ele murmurou. Me virei para a alcateia e engasguei, porque neve estava caindo. Dentro do salão. Impossível, mas real. Flocos dourados e prateados que brilhavam com luz própria, caindo suavemente, mas nunca tocando o chão, apenas circulando no ar como estrelas dançantes. Sua magia, Zane disse maravilhado.
Está respondendo à sua alegria. Estendi a mão e um floco pousou na minha palma. Era quente, não frio. E quando toquei, senti paz pura irradiar dele. A alcateia estava maravilhada. Rostos erguidos para a neve impossível. Mãos estendidas para tocar a magia. E quando os flocos tocavam alguém, eu podia ver a mudança. Ombros relaxando. Sorrisos aparecendo. Conflitos esquecidos. Você está curando todos nós. Zane sussurrou. Não sozinha. Olhei para ele. Nós. Juntos. Ele me puxou para perto. E ficamos ali enquanto a neve dourada caía ao nosso redor. O Rei Alfa e sua Luna. 2 lados de uma mesma alma finalmente unidos. A celebração durou o dia inteiro. Banquetes foram servidos nas mesas que eu havia decorado com corredores tecidos. Música encheu os salões que eu havia aquecido com tapeçarias. E por todo lado, havia riso, alegria, vida. Quando a noite finalmente caiu, Zane me levou de volta para nossos aposentos. Não os dele ou os meus, mas os nossos agora. Criados haviam movido minhas poucas pertences, mas o espaço era indubitavelmente nosso. Você está exausta, ele disse, ajudando a remover a coroa com cuidado e colocando-a numa almofada especial. Estou, admiti, mas feliz. Ele sorriu e me ajudou a sair do vestido vermelho, substituindo-o pela camisola simples. Quando nos deitamos, ele me puxou para seus braços, meu corpo se encaixando perfeitamente contra o dele. Noemi, ele disse na escuridão. Obrigado. Por quê? Por me lembrar que silêncio não é solidão, que poder não é força, que um rei também pode ser apenas um homem que precisa de lar. Toquei seu rosto. E obrigada a você por ver valor onde outro viu lixo, por escolher o cachecol quando poderia ter tido ouro. Sempre vou escolher o cachecol, ele prometeu. Sempre vou escolher você. Adormecemos assim, entrelaçados, completos. E pela primeira vez em 10 anos, Zane dormiu sem ruído, sem dor. Apenas paz, apenas lar. Lá fora, a neve continuava caindo. Mas não era mais apenas branca. Era dourada. Era mágica. Era a bênção da lua sobre um vínculo que salvou um rei e coroou uma tecelã. E no jardim secreto, na árvore alfa, um novo cristal brotou ao lado do de Zane. Vermelho como fogo, quente como lar, entrelaçado com o dele por fios de ouro que nunca se romperiam. O cachecol que começou tudo ainda descansava numa cadeira, guardado como tesouro. Porque não era apenas lã, era a primeira linha de uma história de amor que aqueceria um reino inteiro. E eles viveram não apenas felizes, mas completos. Não apenas no poder, mas na paz. Não em uma fortaleza de gelo, mas num lar tecido com amor, ponto por ponto sagrado. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.